Sombras da História, as 10 torturas mais cruéis da Idade Média. A Idade Média, um período que nos fascina e assusta ao mesmo tempo. Época de cavaleiros, castelos e batalhas épicas, mas também de uma crueldade inimaginável. A Idade Média, um período rico em história, cultura e, infelizmente, também em brutalidade. As cidades medievais, com suas ruas estreitas e mercados movimentados, escondiam segredos sombrios, enquanto castelos imponentes se erguiam sobre paisagens verdejantes, nas sombras. Métodos de punição inimaginavelmente cruéis eram praticados. Prisões escuras e úmidas, onde os gritos dos prisioneiros ecoavam, eram comuns. Neste vídeo, mergulhamos no coração das trevas medievais, explorando 10 instrumentos de tortura que definiram uma era onde a linha entre justiça e vingança era assustadoramente tênue. Cada instrumento, uma história de dor e sofrimento, nos lembra de um tempo em que a crueldade era uma ferramenta de controle e poder. Preparem-se, pois o que vocês estão prestes a ver é perturbador, mas essencial, como um lembrete brutal da capacidade humana para a crueldade. Através dessas histórias, esperamos não apenas chocar, mas também educar sobre os horrores do passado para que possamos construir um futuro mais compassivo e justo. Nossa jornada sombria começa com a roda, um instrumento projetado para causar dor e espetáculo público. Este dispositivo de tortura, também conhecido como a Roda de Catarina, era uma das formas mais cruéis de punição na Idade Média. A roda não só infligia dor extrema, mas também servia como um aviso visual para todos que ousassem desafiar a autoridade. Imaginem a cena: alguém, acusado de um crime, sendo arrastado para a praça pública, tipo um pelourinho medieval. A multidão se reunia, ansiosa e ao mesmo tempo horrorizada, para assistir ao espetáculo macabro. O ar estava carregado de tensão, enquanto todos aguardavam o início da execução. Seus olhos arregalados de pavor ao contemplar a roda de madeira imponente. A vítima sabia que estava prestes a enfrentar uma dor inimaginável. A roda, com seus raios robustos, parecia quase uma entidade viva, pronta para devorar sua próxima vítima. A vítima, muitas vezes ainda viva, era amarrada à roda, membros estendidos. Cada movimento era uma tortura, cada respiração um esforço. A roda girava lentamente, expondo cada parte do corpo à crueldade do carrasco. O carrasco, com golpes precisos de martelo, quebrava cada osso do corpo. O som dos ossos se partindo ecoava pela praça, misturando-se aos gritos de agonia da vítima. Cada golpe era meticulosamente calculado para prolongar o sofrimento. O ar ficava pesado com o cheiro de sangue, os gritos ecoando pela praça. A multidão, embora horrorizada, não conseguia desviar o olhar. Era um espetáculo que misturava medo e fascinação, uma lembrança constante do poder absoluto da autoridade. A roda era um símbolo do poder, uma mensagem brutal para quem ousasse desafiá-lo. Não era apenas uma ferramenta de tortura, mas um instrumento de controle social. A visão da roda, com suas vítimas quebradas e ensanguentadas, servia como um lembrete constante da força implacável da lei e da ordem. A Donzela de Ferro. O nome já arrepia, né? Este instrumento de tortura medieval é um dos mais infames e aterrorizantes da história. Evoca imagens de tormento frio e metálico. Envolta em mistério e lenda, sua reputação sinistra atravessa os séculos. Mas será que ela realmente existiu ou é apenas fruto da imaginação popular? Diferente de outros instrumentos, a Donzela de Ferro não dependia da força bruta, mas sim de um tormento psicológico insidioso. A ideia de ser trancado em um espaço tão apertado, com pontas afiadas ameaçando perfurar a pele a qualquer movimento, é aterrorizante. Imaginem um sarcófago de ferro, cheio de pontas afiadas em seu interior. Cada ponta estrategicamente posicionada para causar dor sem matar imediatamente. A vítima era colocada lá dentro. A porta se fechava, as pontas perfurando a pele. A dor,
era excruciante, mas a morte não era imediata, prolongando o sofrimento. Mesmo com debates sobre sua real existência, a lenda persiste como símbolo da crueldade medieval. Alguns historiadores acreditam que a donzela de ferro nunca foi realmente usada, mas sim uma invenção posterior para ilustrar a brutalidade da época. Seja como for, a donzela de ferro continua a fascinar e aterrorizar, um lembrete sombrio dos horrores que os seres humanos podem infligir uns aos outros. De todas as torturas, poucas são tão viscerais quanto o empalamento. Este método, ligado à figura de Vlad III, o empalador, ia além da simples crueldade. Imaginem um campo aberto, uma floresta de estacas de madeira. As vítimas, geralmente prisioneiros de guerra, eram empaladas. A morte podia levar dias, um martírio. Vlad deixava milhares empalados, um lembrete de seu poder. O cavalo de pau, uma agonia lenta e degradante. Também conhecido como cavalo espanhol, ele infligia dor e humilhação. Imaginem uma estrutura de madeira triangular. A vítima, nua, era colocada sobre ela. O peso do corpo causava dor excruciante. Para piorar, pesos eram amarrados aos pés. A morte não era rápida, vinha por infecção, hemorragia ou exaustão. Era uma demonstração pública de crueldade. O esmagador de cabeça. Imaginem duas placas de metal. A cabeça da vítima era colocada entre elas. Lentamente, um parafuso as aproximava. Os ossos se partiam, os dentes viravam pó. Os olhos... Era horrível. A morte era um alívio, usado em interrogatórios para arrancar confissões. O ferro de marcar. Um instrumento simples, mas de crueldade profunda. Imaginem um ferro em brasa, vermelho vivo, pressionado contra a pele, um chiado, cheiro de carne queimada, cicatrizes profundas, marcas para sempre. Desmembramento por cavalos. Brutal e horrível. Uma praça pública, areia para o sangue. A vítima no centro, membros amarrados a 4 cavalos. Os cavalos disparavam, dilacerando o corpo. Uma demonstração de poder para silenciar qualquer um. A cadeira de Judas. Traição, culpa, punição. Uma pirâmide invertida de madeira, com o topo afiado. A vítima era colocada sobre a ponta. A agonia era excruciante. Um ataque à dignidade humana. O garrote, um instrumento de execução implacável, um aro de metal, uma corda. A vítima era colocada com o pescoço no laço. O carrasco girava uma manivela apertando a corda, estrangulando a vítima. E aqui termina nossa jornada pelos horrores medievais, mas o que aprendemos seria fácil ignorar como algo distante. Mas seria um erro. A tortura, em qualquer forma, é um ataque à dignidade humana. As ferramentas mudaram, mas a capacidade de crueldade continua. É nosso dever lembrar, para que nunca se repita. Imagens e histórias perturbadoras, um lembrete brutal da capacidade humana para a crueldade. É fácil achar que isso ficou no passado, mas a história se repete. Que a memória das vítimas nos inspire a lutar por um mundo mais justo, onde a tortura não exista.